Quando eu passei no mestrado, eu chorei, eu sorri, eu agradeci, eu senti medo, ansiedade e depois eu pensei, vou gravar um vídeo pro YouTube? Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Se você não me conhece, eu sou a Andressa, sou formada em letras, atualmente trabalho como professora e sim, você leu certo o título desse vídeo. Eu vou fazer mestrado! Isso significa que eu sou uma mestranda. Antes de continuar, quero te pedir, por favor, se inscreve no canal, deixa seu like para que esse vídeo chegue a outras pessoas que se interessam por um conteúdo parecido com o seu. Bom, então não tem como começar 2022 se não for falando sobre esse assunto, porque eu estou muito feliz que eu fui aprovada no processo seletivo para fazer mestrado em letras e eu quero poder compartilhar um pouco do que eu sei, do que eu não sei, do que eu não faço nem ideia e de quais são os planos futuros daqui para frente enquanto uma estudante de pós-graduação. Então, por que não compartilhar sobre isso com as pessoas que me acompanham aqui no YouTube, né? Acabou de passar uma moto. Então, para começar, afinal, o que é um mestrado, né? O que eu vou fazer? O mestrado nada mais é do que uma pós-graduação. Mas quando a gente pensa em pós-graduação, existem dois tipos dela. A pós-graduação stricto sensu e a lato sensu. A primeira é aquela que te dá o título de mestre ou doutor, ou seja, os mestrados e os doutorados. Enquanto a segunda são as pós-graduações mais rápidas, que podem ser especializações, MBAs, entre outros. Enquanto o mestrado e o doutorado foca na carreira acadêmica e dá valorização à pesquisa e à ciência, a segunda quer dizer mais que você está buscando um aprimoramento para o mercado de trabalho, né? São as pós-graduações profissionais e o mestrado e o doutorado, pós-graduações acadêmicas. Então eu vou fazer um mestrado na Universidade Federal de Catalão, que é a universidade que eu fiz a minha graduação em letras. Mas, quando eu me formei, a Universidade Federal de Catalão ainda era ligada à Universidade Federal de Goiás. Ela era uma regional da UFG. Por isso, o meu diploma de letras é da UFG. Eu sou formada pela Universidade Federal de Goiás. Mas hoje, a Universidade Federal de Catalão já está dona de si e é conhecida como UFCAT. Então eu vou fazer mestrado em Estudos da Linguagem na Universidade Federal de Catalão. O mestrado que eu vou fazer, ele tem duração de 2 anos e ele, dentro da Universidade Federal de Catalão, existe a unidade acadêmica de Letras e Linguística, que tem graduação em Letras, mestrado em Estudos da Linguagem e também doutorado. Dentro dos estudos da linguagem, na UFCAT, existem 3 linhas de pesquisa. E quando eu falo em linhas de pesquisa, é o caminho que você vai desenvolver a pesquisa, né? Que você propôs para realizar. Então, a linha que eu escolhi para desenvolver a minha pesquisa é a linha 3 e ela se chama Língua, Linguagem e Cultura. Então, a minha proposta está dentro da linha 3. Eu vou fazer uma pesquisa que contemple o estudo de língua, de linguagem e também de cultura. Eu não vou falar aqui nesse vídeo sobre a minha pesquisa em si, porque eu acabei de ser aprovada no programa, eu nem fiz minha matrícula ainda, eu não sei, assim, informações iniciais de quais vão ser as disciplinas que eu vou lecionar e nem qual vai ser o caminho que a minha pesquisa vai tomar. Eu ainda não tive tempo de conversar com a minha orientadora sobre isso, porque, né, eu não fui matriculada ainda no programa, eu tô gravando esse vídeo antes, tudo que eu sei é que eu fui aprovada, graças a Deus, vem aí. Mas por isso eu não acho interessante falar um pouco aqui sobre a minha pesquisa, porque ela pode sofrer alteração daqui pra frente. Então, não vou falar sobre isso ainda, mas me acompanhe que aí mais pra frente eu posso gravar mais vídeos contando um pouco do meu processo e da minha pesquisa dentro da linha 3. Só caso seja de interesse de alguém, né? Dentro do programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem, na UFCAT, existem 3 linhas, né? E a minha é a linha 3.
As outras linhas, a linha 1 contempla os estudos de análise do discurso e a linha 2 os estudos de literatura. Então, dentro dos estudos da linguagem vão ter ramificações. Lembra quando eu gravei aquele vídeo falando um pouco sobre se eu devo ou não escolher um caminho no curso de letras? É um pouco sobre isso, né? Quando a gente vai realizar uma pesquisa de pós-graduação, aí sim é importante você decidir o caminho que você gostaria de pesquisar. E como a graduação em letras te dá essas oportunidades de caminhos a se seguir, você deve optar por um. Uma outra coisa que eu quero contar aqui nesse vídeo é sobre o processo seletivo, né? Afinal, como eu fui aprovada e como funcionou tudo isso. Então vamos por partes. O processo seletivo que eu passei é o que eu já comentei, né? Dessa universidade em específico. Então deixo aqui o meu PS de que isso é um pouco... vai depender de onde você tá tentando, né? Onde você se inscreveu. Os processos seletivos, eles podem sim ser parecidos, mas eles vão ser únicos. Não quer dizer que as etapas que eu passei vão ser idênticas às que você vai passar se você se inscrever em um programa de pós-graduação em outra universidade. Mas, pelo menos entre as universidades públicas, os processos são um pouco parecidos. Então eu vou contar aqui que isso pode te ajudar em algum momento se você quiser se inscrever em um programa de pós-graduação. E se você tiver interesse em se inscrever no programa de pós-graduação da UFCAT, vai te ajudar ainda mais. Mas então vamos lá. É importante citar aqui também que o processo seletivo ele sofreu alterações por conta da pandemia. Esse não é o modelo original que o programa opta, não é a forma que ele funciona, mas foi como funcionou por conta da pandemia. A primeira etapa eu me inscrevi, né? Claro, mandei os documentos, que sim, são muitos, e nessa etapa a gente precisa ter bastante atenção, porque qualquer coisinha pode te eliminar, pode deixar a sua inscrição ilegível, né? É essa palavra mesmo? Enfim, você pode ser eliminado antes de passar pelos processos por conta da documentação. Então é aí um passo que é o inicial, mas que é muitíssimo importante. Separar toda a documentação e fazer a inscrição no programa. Foi uma inscrição online, né? A partir da minha casa, da internet, eu fiz a inscrição no programa. Depois de ser aprovada a minha inscrição, eu fui para a primeira etapa, que era o projeto, né? Então eu escrevi um projeto dentro das normas que o próprio programa disponibilizou. Eu escrevi um projeto dentro da fundamentação teórica e metodológica que eu tive contato durante a minha graduação, né, que eu acabei também escrevendo meu TCC nessa área e que entrava dentro da linha 3. Então, dentro dos estudos da linguagem, na linha 3, existem também alguns caminhos que você pode seguir, que foi onde eu decidi escrever esse projeto. Então, um projeto é uma proposta de pesquisa que você vai mandar para o programa de pós-graduação dizendo: oi, gostaria de pesquisar isso aqui, você me aceita? Falando em termos leigos é isso, mas é claro, o seu projeto ele precisa ser muito bem estruturado de acordo com as regras, as normas da ABNT, precisa ser fundamentado, precisa ter uma metodologia, precisa seguir o padrão do projeto que eles deixaram de modelo lá. Depois, se for de interesse de alguém, eu posso falar um pouco com mais calma sobre esses processos que me levaram à aprovação. Depois do projeto, que ele pode ou não ser aprovado, vem a segunda fase, né? A segunda etapa, que é a arguição do projeto. Na arguição do projeto, uma banca vai te arguir, vai te fazer perguntas acerca do projeto que você escreveu e você vai responder. Existem algumas perguntas mais objetivas também, em relação à bolsa, em relação à sua disponibilidade com o programa, com a área de pesquisa que você decidiu, enfim, é uma entrevista, né? É uma arguição em que você e a banca vão conversar sobre o que você escreveu naquele projeto e se ele tá ou não
apto e se ele tem ou não capacidade de ser desenvolvido dentro daquele programa de pós-graduação. A última etapa foi a pontuação do Lattes. Para quem não sabe, o Lattes é um currículo acadêmico em que muitos pesquisadores, acredito que todos, usam, né? Então, se você aí faz uma graduação, muito provavelmente você conhece o Lattes. Então, a pontuação do Lattes é de acordo com as publicações que você tem e também pontua. Então, depois vai ser feita uma média das 3 fases e vai sair o resultado. Você pode ou não ser aprovado. Foi aí que meu dia de glória chegou. Eu tô bem aquela, quando eu fui aprovada na graduação, eu tava, nossa, dia de glória, ó, fui aprovada. E meus filhos, depois foi só ladeira abaixo. Os dias de glória é o dia da aprovação, mas os dias de estudo são os dias de luta, tá? Eu que o diga. Bom, então agora que vocês já sabem um pouquinho mais sobre como funcionou o processo seletivo, né? Eu volto a dizer que eu ainda não tenho atualizações sobre o meu próximo ano, mas eu vou começar próximo ano, que já é esse ano, né? Ai, gente, os primeiros dias do ano a gente fica assim, perdido, né? Mas eu só sei que as matrículas vão acontecer em março, logo depois do meu aniversário. Presente de aniversário! E aí depois da matrícula eu vou me matricular. Óbvio que eu vou me matricular depois da matrícula. Eu vou me matricular nas disciplinas que eu preciso fazer. E dentro dos 2 anos da pós-graduação, né, em estudos da linguagem, eu preciso conquistar alguns créditos. Então existem algumas disciplinas que são obrigatórias para a minha linha de pesquisa. Existem algumas disciplinas que são optativas, né, dentro da minha linha de pesquisa. Então eu preciso conquistar uma quantidade de créditos que eu ainda não sei quantos são, né, porque eu ainda não fui matriculada, então eu ainda não tenho essas respostas muito objetivas. Mas dentro das disciplinas eu vou conquistar um número exato. Então é diferente da graduação, onde você tem uma grade curricular que você tem que fazer exatamente aquelas disciplinas. No mestrado não, é um pouco mais amplo. Existem as obrigatórias, mas existem algumas opcionais. E aí você vai juntando, vamos supor, uma disciplina vale 2 créditos, 4 créditos, até você conquistar todos os créditos. Dentro desses 2 anos eu também preciso escrever a minha pesquisa, né? Ou seja, eu propus um projeto, né, um projeto de pesquisa para aquele programa. Então agora eu vou desenvolver, eu vou escrever a minha tese de mestrado. Desculpa, minha dissertação de mestrado. Tese é de doutorado. Então no mestrado a gente escreve uma dissertação e no doutorado uma tese. Então ao longo dos 2 anos eu vou escrever a minha dissertação. Espero que eu chegue lá. Ai, gente, como eu tô medrosa, né? Para fechar esse vídeo eu quero falar um pouco sobre as inseguranças, os medos, a ansiedade que eu senti durante todo o processo, né? Porque não é um processo rápido e nem um processo fácil. Dentro da primeira fase, quando eu precisava me inscrever no programa e juntamente da inscrição já mandar o meu projeto de pesquisa, foi um momento em que eu senti medo e que eu muitas vezes duvidei de mim, porque durante a minha graduação eu preciso dizer que eu fui uma boa aluna. Eu me dediquei muito a estudar aquilo que eu gostava, porque o curso de letras, ele me trouxe assim, ele me abriu portas, caminhos, me trouxe frutos que eu jamais pudesse imaginar. Então eu me dedicava muito a estudar aquilo que eu estava gostando. E eu tive bons resultados com isso. Mas na hora de escrever o projeto de mestrado, eu estava sozinha. E eu já sou uma pessoa ansiosa, então eu pensava, será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz? E durante todo o processo de escrita, né, eu fui lidando com muitas ansiedades, medos, inseguranças. Depois que eu mandei o meu projeto também, quando saiu a nota da primeira fase, né, a nota do projeto de pesquisa,
O programa recebeu muitas inscrições de muitas pessoas e muitas pessoas foram aprovadas e tinha uma quantidade de vagas dentro da minha linha de pesquisa. Tinham apenas 10 vagas, então eu tinha que ficar dentro dessas 10 pessoas. E foi outro momento que eu também senti insegurança, duvidei se o meu projeto pudesse ser bom o suficiente para ser aprovado, né? Porque quando eu escrevi o meu projeto, eu confiei muito nele. Eu estava muito confiante de que eu era a pesquisadora, mas depois que estava lá durante o processo, eu comecei a ficar ansiosa e demoram a sair os resultados de cada fase, o que vai te deixando ali mais ansioso ainda. Então, isso aqui que eu tô falando não é pra passar medo, nem insegurança em ninguém. É mais um desabafo do que aconteceu comigo, pra entender que quando você chega nessa fase, é meio que você e você. E você precisa sim confiar naquilo que você conquistou e naquilo que você levantou, digamos assim, durante toda a sua graduação. Mas eu não sei se eu conseguiria, sabe, ser aprovada só com o que eu tinha feito. Começam a vir várias coisas na nossa cabeça, né? Desde que eu entrei na faculdade, o mestrado era uma luz no fim do túnel. Então, ver que as pessoas chegavam lá era uau pra mim. E eu não posso hoje deixar de dizer que ainda é uau e, assim, ficar feliz e agradecida. E agradecer a mim por ter conquistado isso, mas que eu achava que era algo inalcançável. Então, por isso que eu tô aqui desabafando que durante o processo eu duvidei de mim, já que eu via isso como algo muito lá no topo, cerejinha do bolo, sabe? Mas assim, a gente vai subindo degrauzinho por degrauzinho e eu tô extremamente feliz que eu consegui chegar nesse lugar que pra mim era algo fim do túnel, entendeu? Então, durante toda a graduação, eu vi pessoas que estudavam comigo, que formaram antes de mim, sendo aprovado no mestrado, seguindo carreira acadêmica, e eu queria muito poder chegar lá. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha muita insegurança comigo. Eu sempre pensava, tá, mas será que eu, sozinha, consigo? Será? Será que isso é pra mim? Então, isso é um pouco mais, como eu já disse, um desabafo para contar e mostrar que a gente também não é perfeito, que a gente não tem um caminho linear, né? Muitas vezes a gente sente medo, a gente sente insegurança, duvida da nossa capacidade, do nosso processo, mas tem que tentar, como eu tentei, quis desistir em alguns momentos, senti medo, falei, acho que não vai dar certo, aí depois eu pensei, vai dar certo sim, mas é isso. Meu novo status aí nos próximos 2 anos, então, é de mestrando em estudos da linguagem. Eu desejo compartilhar muito dessa minha nova fase aqui com vocês, porque de agora em diante eu não vou ser só uma professora, eu não vou ser só uma pessoa formada em letras, mas eu vou ser também uma pesquisadora e eu quero muito contribuir com a pesquisa na área que eu me propus a contribuir, né? Pesquisar sobre linguagem assim, meu maior sonho, eu gosto muito, eu amo estudar a palavra, eu amo estudar a linguagem, eu amo estudar como a linguagem funciona dentro das camadas sociais, dentro como funciona a interação nos grupos sociais. Esse foi um assunto também que eu abordei no meu TCC e que eu fiquei muitíssimo feliz com o resultado que eu tive. Eu não podia deixar de propor algo diferente. Não, eu não podia deixar de propor algo que fosse nesse caminho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha tirado algumas das dúvidas em relação ao mestrado, em relação à pós-graduação acadêmica, em relação à pós-graduação em letras. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu pretendo responder nos próximos vídeos. Fica à vontade para conversar comigo aí embaixo. E é isso, me acompanhem agora nessa minha nova fase, na minha nova etapa. Então, por enquanto, eu tenho de atualização que eu quero e vou conciliar o mestrado com a minha vida de professora. Eu não vou desistir da sala de aula porque
Me motiva muito estar dentro da sala de aula todos os dias. É algo que realmente me faz feliz, então eu não pretendo desistir por enquanto do meu dia a dia enquanto uma professora de linguagens. Então me acompanhem para ver cenas dos próximos capítulos. Eu não sei como vai ser a minha rotina, eu ainda não tenho atualizações sobre as disciplinas que eu vou cursar, mas assim que eu tiver eu venho e conto tudo pra vocês. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Um super beijo pra você e eu te vejo no próximo vídeo. Ah, feliz 2022 pra vocês! Tchau!